Jesus Cristo, o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. O livro de Mateus, no capítulo de número 8, a partir do verso 23, diz assim: Depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram, e levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, vamos morrer. Ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pequenina fé? Então Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos irmãos e amigos, nós nos lembramos que este Jesus maravilhoso, Ele é sim o Jesus de ontem, de hoje e de eternamente. Primeiro pensamos neste momento no Jesus histórico, o Jesus que esteve aqui na terra. Diz então este texto algumas verdades para nós. Veja este capítulo 8, quantas verdades fala sobre este Jesus, homem poderoso aqui na terra. Por exemplo, no capítulo 8, dos versos 1 ao 4, mostra Jesus tendo poder sobre a lepra. O poder da lepra não resistiu à oração de Jesus, ao poder de Jesus. Dos versos 5 ao verso 13, Jesus curou um servo que estava distante. O senhor daquele servo disse: Não precisa o senhor ir em minha casa, basta apenas uma palavra e o meu servo vai ficar curado. E Jesus disse que seja conforme a tua fé, e na mesma hora aquele servo foi curado da sua enfermidade. No capítulo 8, a partir do verso 14 ao 17, temos Jesus curando a sogra de Pedro, que estava enferma, e diz que na mesma hora aquela mulher se levantou e começou a servir. No capítulo 8 ainda, dos versos 22, diz que Jesus, ele não aceita um servo pela metade, porque o servo disse: Segue-me, mas deixa-me primeiro sepultar os meus familiares. Jesus disse: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. E aqui no texto que nós lemos, dos versos 23 ao 27, Jesus ordena as águas que se aquietem, ordena aos ventos que se acalmem. Ele tem o poder sobre as águas, sobre os ventos, sobre a tempestade. E ainda neste capítulo 8, dos versos 28 ao 34, os demônios se curvam e reconhecem o senhorio, o poderio do Senhor Jesus Cristo. Portanto, os discípulos, ao verem estas manifestações, eles mesmos perguntam: Quem é este? Quem é este? E eu quero dizer para você, Jesus, o Deus que sempre existiu, um dia nasceu como homem, escolheu morrer para dar vida no céu a todos que quiserem. Jesus, o Deus que sempre existiu, um dia nasceu como homem, escolheu morrer para dar vida no céu a todos que quiserem. Este é o homem Jesus. Quando eu olho para o homem Jesus, eu olho, por exemplo, para os Salmos, e eu quero relembrar a você 3 salmos que não podem ser separados. Primeiro é o Salmo da Cruz, o Salmo 22. Aquele texto que diz, no capítulo 22, verso 18, Deus meu, por que
me desamparaste. Ou dividiram e lançaram sortes sobre as minhas vestes. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. São textos que estão lá no capítulo 22, apontando para este Jesus da cruz, o Jesus do passado, o Cordeiro que se fez homem para morrer por nós. O segundo salmo é o Salmo 23, o Salmo do cajado, o Salmo do bom pastor que guia, que protege, que alimenta, aquele Jesus que disse: estarei convosco todos os dias. Ele é o nosso único Senhor, Salvador e mediador. Sim, hoje diz a Bíblia em Hebreus capítulo 7, verso 25, que ele, Jesus, vive para interceder por nós. Ele é o nosso bom pastor, o Salmo 23, o Jesus do cajado. O Jesus que está nos céus, mas que também está conosco, nos vendo, nos acompanhando, nos direcionando. Quando Paulo perseguia os cristãos, Jesus se apresentou para ele em Atos 9 e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo disse: mas eu nem conheço o Senhor, nem conheço o Senhor. Jesus disse: quando você persegue a um dos meus servos, persegue a mim. Eu sou o bom pastor. E o terceiro salmo é o Salmo 24, é o Salmo da coroa. É o salmo que fala sobre o Rei da Glória. O Salmo 24 vai nos dizer assim: quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Diz a Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 25, 32, que Ele, o bom pastor, mas que virá como Rei, Ele virá para fazer a separação. Ele virá para separar aqueles que servem a Ele daqueles que não servem a Ele. Meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe. E que você se lembre que este Jesus, que comemoramos o seu nascimento nestes dias, é o mesmo Jesus de ontem, de hoje e de eternamente. Deus te abençoe.